tudo bem? Olha aqui nós de novo aqui com a nossa aulinha no nosso canal. Dá para repetir tudo do começo. Olha lá, estou aqui para ajudar vocês e pode repetir do começo sempre, tá, galera? Inicialmente quero pedir para vocês dar aquele like, deixar o joinha lá, se inscrever no canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre máximo e mínimo de uma função de segundo grau. Ok, galera? Tamo junto. Venha comigo, vamos lá. Dá para repetir tudo do começo sempre. Vamos junto. Olha aqui. Nós vamos falar sobre ponto de máximo e ponto de mínimo hoje. Uma função de segundo grau, ela vai ter máximo ou mínimo. Ela não tem os dois ao mesmo tempo. Ou ela tem um ou tem outro. Galera, o nosso máximo vai acontecer quando o coeficiente A for menor que zero. Ou seja, ele vai ser negativo. Professor, mas eu não sei mais quem que é o coeficiente A. Gente, o coeficiente A, galerinha, é o elemento lá da nossa fórmula de função de segundo grau, aquela fórmula genérica que nós escrevemos lá nas aulas anteriores, que f de x é igual a A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C. Lembra disso aqui? Isso aqui é a nossa forma genérica de escrever uma função de segundo grau, tranquilo? E quem que é o A? O A é o elemento, o coeficiente que está do lado do x quadrado. Se nós sabermos se ele é negativo ou positivo, é o que vai nos fornecer a concavidade da parábola. Ou seja, se o A for positivo, concavidade da parábola é voltada para cima. Com isso, nós vamos ter ponto de mínimo. Se o A é positivo, a concavidade da parábola é para cima, ela vai ter um ponto de mínimo aqui, um valor mínimo que ela vai chegar. Agora, se o nosso A é negativo, menor que zero, ou seja, negativo, essa parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Com isso, ela vai ter um ponto máximo que ela vai chegar e depois ela vai fazer o seu percurso de volta descendo. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Ó, como que seria isso, mais ou menos, graficamente? Seria assim, ó. O ponto de máximo meu vai ocorrer, então, quando o meu A for negativo. Ou seja, a concavidade da parábola vai ser para baixo, né? Então nós podemos ter um gráfico. Onde aqui nós temos o nosso eixo X, ou também chamado de eixo das abscissas, lembra disso? Esse cara aqui é o nosso eixo Y, também chamado de eixos da ordenada. Então, pode acontecer três casos com o gráfico, né? Ou ele pode cortar o eixo X em dois lugares. Quando acontece isso, quando ele corta o eixo X em dois lugares, nós vamos ter um gráfico, uma parábola, né? Nesse caso aqui, ela vai ser voltada para baixo, porque a concavidade é negativa. Então, ela vai fazer isso aqui. Vai cortar o eixo X em dois lugares, ou seja, o nosso delta, para resolver a equação de segundo grau aí, vai ser maior que zero. E se ele é maior que zero, ele vai cortar em dois lugares, então nós vamos ter duas raízes distintas. E quem que é o nosso ponto de máximo nesse caso? É esse cara aqui, ó. É esse carinha aqui que é o meu x do vértice e o meu y do vértice. Ou seja, esse aqui é meu y do vértice e esse aqui é meu x do vértice. Quem que é o ponto máximo? O ponto máximo dessa função aqui nesse caso vai ser o nosso y do vértice, galera. A parte aqui da ordenada que naturalmente é calculada pelaquela fórmula lá, ó, que y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Certo? Pô, professor, mas e o y e o x do vértice? O nosso x do vértice também tem uma maneira de ser calculado. O nosso x do vértice vai ser menos b sobre 2 vezes o a. Lembrando que que essas duas coisas é o x do vértice e o y do vértice, né? Onde a parábola vai ter o ponto máximo, nesse caso aqui, ela vai ter máximo. Gente, lembrando que o gráfico também pode ocorrer de cortar um único ponto aqui, né? Um único ponto aqui no eixo X, quando o nosso delta for zero, ou ele não corta em nenhum lugar o nosso eixo X. Quando acontece isso, galerinha,
quer dizer que o nosso delta é negativo, né? Tranquilo? Então vai existir ponto de máximo quando a parábola tiver concavidade para baixo. Então vamos lá juntos agora para ponto de mínimo, certo? O ponto de mínimo vai existir quando o nosso A for maior que zero, ou seja, o A é positivo. Gente, com o ponto de mínimo vai acontecer que o nosso A, aquele carinha lá do f de x, ó, do f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x, mais o termo independente que é o c, o nosso A aqui, ó, esse número aqui vai ser um número real qualquer diferente de zero, vai acontecer mínimo quando esse cara for positivo. Quando ele for positivo, a nossa concavidade da parábola é para cima, então vai existir um pontozinho de mínimo aqui, ó. Seria essa ideia aqui geometricamente, galerinha, ó. Olha, eu vou fazer aqui uma parábola, supondo aqui que tem essa parábola. Nesse caso aqui vai ter duas raízes, o x' e o x'. Para quem não lembra, as raízes são onde corta o eixo x. Esse x', esse x' vai existir quando o nosso delta for maior do que zero, certo? E onde que estaria o nosso ponto de mínimo? O nosso ponto de mínimo seria essa coordenada do vértice. Seria esse y do vértice. E esse pontinho aqui seria a nossa coordenada lá, o par ordenado, x do vértice e y do vértice. Lembrando que para calcular eles é usando essa fórmula e essa fórmula. Então, quem que é o ponto mínimo? O ponto mínimo seria a ordenada y do vértice aqui, seria nosso ponto de mínimo dessas funções. Tranquilo, galera? Então, lembrando também do mesmo modo que essa parábola pode simplesmente fazer isso aqui também, ó. Para cima, toca só um lugar no eixo x e sobe. Isso aqui vai acontecer quando o nosso delta for igual a zero. E ela também pode ocorrer, galerinha, quando esse delta for menor que zero, esse delta sendo um número menor que zero, negativo, a nossa parábola aqui, ó, vou fazer aqui em cima. A nossa parábola, quando o delta for menor que zero e o A positivo, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai ter esse comportamento aqui. O ponto de mínimo dela seria aqui. Porém, ela não tocaria o eixo x, né? Essas seriam as ideias iniciais de ponto de mínimo e ponto de máximo. Galerinha, vem comigo. Vamos fazer dois exemplos, fechou? Tranquilo? Conteúdo top, top, top mesmo. Vamos lá, vou sair um pouquinho para vocês tirar aquele print legal e bons estudos. Galera, voltei com dois exemplos aqui para nós podermos compreender essa situação aí, tranquilo? Tem um exemplo aqui que fala, ó, determine se as funções abaixo possuem valor máximo ou mínimo. Então, só simplesmente vamos classificar se ela tem máximo ou mínimo, tranquilo? Então, vamos lá então. Olha, a função na letra A é 3x ao quadrado menos 6x mais 2. Galera, nós vamos olhar esse carinha aqui, ó. Lembra? Esse carinha aí, como ele é um número positivo, quer dizer que a nossa parábola vai ter concavidade para cima. Se tem concavidade para cima, ele vai ser valor de mínimo. Essa função vai ter valor mínimo. Vai ter um valor mínimo, ela vai estar com a concavidade para cima, vai ter um pontinho lá embaixo, mínimo, né? Na letra B, f de x é igual a menos 2x² mais 4x menos 1. Vamos olhar esse carinha aqui de novo, nosso A. O nosso A, nesse caso agora, é negativo. O que quer dizer? Que a nossa parábola vai ter concavidade para baixo. Se ela tem concavidade para baixo, ela vai ter um ponto de máximo, né, galera? Então aqui, ó, vai ser máximo. E por fim, na letra C, nesse exercício aí, ele quer o que de nós? A mesma ideia, só que agora... Opa, professor, o que aconteceu ali? Aconteceu que quem elaborou esse exemplo deixou fora da ordem, né? A parte que tem o expoente de grau 2 aqui ficou lá no final, mas isso não me importa, só está fora da ordem. Vamos lá então.
Qual é o número que está do lado do x quadrado? É meu a. Ele é negativo. Se ele é negativo, opa, mas não tem nenhum número ali, professor. Quando não tem nada lá, gente, é porque é menos 1. Então, seria menos 1 é negativo. Se ele é negativo, se enquadra que a nossa parábola ela vai ter concavidade para baixo e ela vai ter um ponto de quê? De máximo. Novamente. Entendido, galerinha? A parte teórica dessa situação toda. Agora vamos aplicar isso aqui, ó. Vem cá, aplicar nesse outro exemplo. Vou sugerir vocês, pause o vídeo, qualquer coisa, e tenta fazer sozinho o exercício, fechou? Vamos junto. Qual a função? Exemplo, a função f de x é igual x ao quadrado menos x menos 6. Ela admite um valor de máximo ou de mínimo? E se ela admite um desses valores, qual é esse valor, né? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, esse cara aqui, ó, é o que está do lado do x quadrado, é meu a. Esse a meu vai ser um positivo. Um positivo, quando não tem nada aqui, não tem nenhum sinal indicando, esse número é positivo. Então, é a, esse número aqui é a, ele vai ser igual a 1. E esse número aqui, ele é positivo. Esse 1 é maior do que 0. Se ele é maior do que 0, nós vamos ter que a concavidade dessa parábola é para cima, maior que 0. E com isso vai ter um ponto mínimo ali embaixo. E esse ponto mínimo, então nós chegamos à conclusão que essa função aqui ela admite ponto de mínimo. Então a primeira questionamento está resolvido. Ela admite valor máximo ou mínimo? Mínimo. E como calcula esse valor mínimo? Calcula esse valor mínimo que ele está pedindo usando a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o a. Perfeito. Vamos calcular o nosso delta aí, galerinha. Como é que calcula o delta? Lá pela fórmula lá, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, né? Então, quem que é nosso delta? Olha, eu vou ter que achar esses coeficientes, o b, o a e o c, que está aqui na nossa função de segundo grau. Quem que é o nosso b? O nosso b é o que está do lado dessa variável aqui que não tem o grau 2, ou seja, quando não tem nada aqui, isso é 1 com um sinal negativo, então o nosso b é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem que é o a? O a também é 1, vezes o c, que é menos 6. Galera, se quiser até anotar aqui, ó, o nosso a vale 1, o nosso b vale menos 1, anotar essas informações, e o nosso c vale menos 6. Aí essas informações anotadas, você simplesmente substitui na fórmula, tranquilo? Então, delta é igual a 1, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1, 4, menos 4 vezes menos 6 dá menos com menos, mais 24. Então, o nosso delta deu 25 positivo. Achamos o valor do delta, galera? Vamos voltar aqui na fórmula do y do vértice, que é igual menos 25 da fórmula, o delta é 25 positivo, dividido por 4 vezes o a. Quem que é o a? 1. Então, nosso y do vértice é igual a menos 25 sobre 4 vezes 1, quarto. Então, esse aqui é o nosso y do vértice, é o nosso ponto de mínimo dessa função. Galera, vamos ficar por aqui. Fiquem na santa paz do Senhor. Só vou pedir vocês para deixar aquele like legal, se inscrever no canal e tamo junto com o manto do Vascão. Fechou? Até mais!